Cadê o professor? Boa tarde novamente, senhores. Seja bem-vindo a mais uma aula de instalações elétricas, perdão, projetos elétricos. Vocês estão vendo aí na câmera do celular o projeto elétrico? Vocês estão conseguindo ver Ah, direito aí? tá ruim, professor. Tá ruim, Meio né? embaçado. É, eu sei. Então eu vou ter que mudar a técnica, a abordagem com vocês. Deixa eu ligar aqui e ligar aqui do computador. Muito bem. Vou mostrar para vocês esse livro aqui, que é o livro de vocês, da disciplina, que é o segundo volume. Vou disponibilizar ele para vocês agora. Deixa eu compartilhar ele no grupo. Ei, professor, Sim, pode falar. aquela aula que o senhor tava dando mais cedo não era pra gente, não é? Eu vou dar continuidade. Era a mesma coisa que eu vou dar agora. Ah, pensei que Eu observei que era. tinha muita gente lá de vocês, né? Eu não sei Só quantas tinha tinha, eu. só tinha você, né? E Uhum. aí, só que essa é aula exclusiva para vocês. Deixa eu permitir que o Maicon. Perfeito. O livro está sendo compartilhado, então vamos lá. Senhores, nessa parte de projetos, eu vou trabalhar com vocês o cálculo de iluminação, de como que o livro trabalha. Se nós formos aqui no sumário, a parte que vou estar trabalhando, o livro acabou de ser feito o upload lá no grupo, está sendo feito o upload. Nós vamos trabalhar aqui, ó, nesse tópico. O capítulo 1 sobre introdução da disciplina, 2, organização básica, 3, as técnicas de pesquisa e fonte de consulta, 4, projeto e organização de trabalho. Estou dando uma fita, só um instantinho. E o capítulo 5 ele começa literalmente a fazer o projeto. Então, a disciplina, ele começa a fazer projeto agora, nesse capítulo 5. Então, o que tem para trás são etapas de um projeto, certo? Ah, aqui, eu vou passar para vocês essa etapa aqui, ó, que é o cálculo, deixa eu verificar, cálculo de iluminação. Cálculo de iluminação utilizando as técnicas, certo? Vamos lá, página 103. Perfeito. Beleza. O cálculo de iluminação existe dois procedimentos. O primeiro procedimento é o método de Loomis e o método tradicional, certo? Então vamos dar uma pequena lida aqui, ó. Vocês aprenderam no livro de disciplina que a previsão de carga de iluminação, segundo a 5410, ele adota uma regra adotando o que eu expliquei na última aula, que é 100 VA a cada 6 metros e 60 VA. Que é essa regra? Essa regra é utilizada para, de um modo geral, levando em consideração como se fosse uma lâmpada incandescente. Depois, nós converteríamos essa potência para uma lâmpada fluorescente. Só que um método que o livro explica, que é o método mais utilizado, é o método de Loomis, que a gente utiliza para fazer os cálculos adequados. Então, aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem. Vocês têm uma luz direcional, que é a luminância, que é dada em lux, o fluxo luminoso e intensidade luminosa, que eu vou explicar para vocês o que são esses termos.
tá? Porque a lâmpada, senhores, ele tem que dar um certo conforto visual, como está explicando aí na apostila. Seja bem-vindo, Érica. A lâmpada, a luminosidade do ambiente, ele tem que dar um conforto visual, um bem-estar e além de ter um desempenho, permitindo que o trabalhador desempenhe suas atividades visuais. Ou seja, tem lâmpadas como ambientes fabris que você precisa de uma luminosidade muito forte, como uma máquina de solda, que o operador que vai fazer a solda ele precisa de 2.000 lux, que é quase uma lâmpada cirúrgica de quem trabalha com cirurgia. E a lâmpada também ela traz um certo conforto visual para quem estiver trabalhando. Então, imagina uma fábrica, um operador de empilhadeira, ele está trabalhando e se ele não tiver uma boa visualização da onde ele está passando, ele pode esbarrar em um equipamento, quebrar e sofrer um certo dano à empresa. E aqui na apostila ele traz alguns métodos, o que significa cada item, que eu vou explicar para vocês agora. A luz é uma faixa de onda eletromagnética visível ao olho humano, ou seja, a ausência de luz nós não conseguimos ver nada. Isso é algo óbvio, mas em termos físicos, a luz nós conseguimos ver algo através de uma frequência ou nós conseguimos enxergar algo através de uma frequência visível ao olho nu. Existem raios ultravioletas, como, por exemplo, o laser, que a gente não consegue enxergar. E os raios menores de baixa frequência, que são valores que a gente não consegue enxergar. Tem, de uma forma mais ampla, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Cadê? Ah, não, está no outro. Está no outro computador. Eu vou mostrar para vocês qual é a faixa de intensidade que o nosso olho consegue enxergar. Então, vamos no primeiro item aqui, que é o fluxo luminoso. O que que é fluxo luminoso? Aqui na apostila de vocês, fluxo luminoso é a radiação total emitida de luz emitida por uma lâmpada cuja unidade é medida em lume. Então, imagina uma lâmpada. Aqui, ó. Imagina uma lâmpada, e essa lâmpada, como vocês estão vendo agora, a lâmpada do meio, certo? Ela está emitindo uma lâmpada, uma iluminância, ou melhor, ela está emitindo um fluxo luminoso em todas as direções. Então, todo esse fluxo que ela emite, eu chamo de lumens. Então, quando a gente compra uma lâmpada no mercado, nós compramos ela pela potência. Por exemplo, vamos supor que a lâmpada que vocês queimou do quarto de vocês seja uma lâmpada fluorescente compacta de 25 watts. Aí você vai lá no mercado e você vai comprar uma lâmpada similar, mas aí você vai comprar uma lâmpada LED. Provavelmente, se você gostaria que tivesse a mesma luminosidade naquele seu ambiente, você teria que comprar uma lâmpada que tivesse a mesma capacidade de produção de lumens, que é o fluxo luminoso. E quando você compra uma lâmpada, você olha esse detalhe, certo? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, numa lâmpada, esses valores. Então, observe essa lâmpada. Vocês estão vendo aí a lâmpada na minha mão? Uma lâmpada da Osram. Então, Essa lâmpada, ela aqui, ó, nessa descrição técnica dela, bem aqui, acho que vocês não vão conseguir ver, ela tem um valor de 600 lumens, certo? Ah, tá. Para ela ter uma boa visibilidade, eu tenho que deixa eu ver se eu consigo configurar. se é Não, não dá de configurar. Aqui ela mostra 600 lumes. E esses 600 lumes que tem na lâmpada basicamente teria que ser a mesma lâmpada que vocês comprariam fluorescente de 600 lumes, mas não a mesma potência. Porque potência é uma relação entre consumo de energia e potência gerada da lâmpada. Um segundo termo é o iluminância. Luminância é a quantidade radiada, como vocês estão vendo aí,
é a quantidade irradiada por uma lâmpada com relação à superfície sobre a qual incide a unidade medida em lux. Ou seja, imagina essa lâmpada que eu segurei agora na minha mão. Mas agora essa lâmpada ela está incidindo sobre a mesa, sobre um objeto, ou seja, nós estamos enxergando agora. Nós podemos agora apalpar, não a lâmpada, mas visivelmente aquela luz. Então, se a gente consegue enxergar a luz, quando ela reflete toda aquela iluminância, nós chamamos ela de luminância que é dada em lux. E não é à toa que o aparelho que vai medir é o luxímetro. Tá? O luxímetro é o aparelho que vai fazer a medição da quantidade de iluminância em um determinado ambiente. E com base nesse aparelho, onde que eu vou usar esse aparelho? Qual a finalidade? Porque em certos ambientes eu preciso ter uma luminosidade mínima. Por exemplo, em biblioteca, eu preciso de 500 lux no mínimo para ter um conforto visual para uma boa leitura. Menor que isso é prejudicial para o estudante. Vamos passar agora para o próximo tópico, que é intensidade luminosa. A intensidade luminosa é a quantidade de luz irradiada por por segundo em uma determinada direção e sua unidade é candela. A intensidade luminosa, olhando nesse desenho aqui da apostila de vocês, ela é se vocês olharem, ela tem um ângulo. Estão vendo ali um ângulo de 0 graus? Esse ângulo de 0 graus que vocês estão vendo, esse ângulo de 0 grau é algo que a lâmpada já permite, é, que ela nos dá, que a gente usa para direcionar ela a determinado ambiente. Eu vou abrir aqui uma que eu usei na última aula. Deixa eu pegar aqui. Professor, seu áudio às vezes está falhando. Essa aqui foi uma apresentação que eu usei na última aula. Então, olha só a iluminância, né? Imagina uma lâmpada que está direcionando um determinado objeto. Aonde que eu vou aplicar isso? Isso é aplicado no subconsciente de vocês, e a gente nem que percebe. Imagina você tá andando em uma galeria, em um shopping, você passa numa loja e você olha aquela roupa, aquele objeto, aquele celular, aquele lançamento daquele iPhone, ou Samsung, ou um Xiaomi. Você olhou, você nem julgou se é bonito ou não, mas você julgou ser bonito. Só pelo aspecto da iluminância, ou melhor dizendo, a intensidade luminosa que está causando por aquela lâmpada. Então, essa técnica é muito utilizada para chamar a atenção da gente. E como que é feito isso? A lâmpada ela tem um ângulo de dissipação e nós utilizamos essa distância nesse ângulo para ela direcionar a determinado ambiente. E a gente utiliza esses cálculos dessa distância nesse objeto, nessa lâmpada, justamente para é, focar um determinado objeto. Aqui, agora eu vou explicar para vocês, mais na frente, sobre essa lâmpada incandescente, que é a lâmpada dicróica, como vocês estão vendo agora. Essa lâmpada dicróica, que eu usei na aula da outra turma, que estou reutilizando umas partes dela agora, é a lâmpada direcional, muito utilizada em ambientes que você precisa focar um determinado objeto. Às vezes você nem foca um objeto, mas ela está lá. Senhores, eu tenho que atender essa ligação rápido.
Voltando, eu estava falando sobre lâmpada de Cruyff. Perfeito. Vamos falar agora, vamos dar continuidade ao livro de vocês. Se vocês quiserem parar para falar qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos falar agora sobre a luminosidade dos ambientes. A norma que trata das luminosidades dos ambientes é a ABNT 5410. Ou seja, nessa tabela que vocês estão vendo aí na tela do celular ou do computador, o ambiente, como o escritório, ele precisa de pelo menos uma luminância de 500 lux, tá? Recomendada pela norma. E alguns trabalhos, como o desenho técnico, o desenho que eu pedi para vocês fazerem, vocês precisariam de pelo menos 750 lux. Qual, qual é a média, né? Como que a gente sabe que é 750 ou 500 lux? Aqui, ó, cadê? A luz do sol, exatamente agora à tarde, eu tenho mais ou menos 100 mil lux. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Esse solzão que vocês estão vendo aí do lado de fora, eu tenho 100 mil lux. Então é perfeito, perfeito, muito perfeito para fazer desenho dos trabalhos. Só tem que suportar o calor, né? É, dia de sol encoberto, exatamente está encoberto onde eu estou agora, então está tendo mais ou menos 20 mil lux. À noite, lua cheia, 0,25 e a luz das estrelas reflete 0,001 lux. Então, essa é uma média para vocês terem ideia. Aqui é o que a norma nos passa, referente à luminosidade. A norma, ela foi atualizada agora para a NBR 8995, que é a IEC. Tá? E aqui tem esses valores. Por exemplo, recepção mínimo é 300 lux. A gente vai usar essa tabela depois. Com base nesses dados, vamos passar para o próximo passo. Eu vou fazer um exemplo de equação aqui com vocês. Tá? Agora vamos pegar aqui a luminária. A luminária, ela tem cada luminária existe uma maneira de emitir a luz. Existem luminárias direcionais, que ela vai direcionar a luz em determinado ambiente. Existe luminária que vai expandir a luz para todos os ambientes. Qual a aplicação de uma e para outra? A iluminação direcional é boa você utilizar ela em corredores e utilizar ela em ambientes decorativos, como por exemplo, nessas lojas que eu tinha explicado. A lâmpada de Cruyff é uma lâmpada direcional. Essa lâmpada que vocês estão vendo aí na tela do celular é uma lâmpada fluorescente dupla de 32 watts. E essa lâmpada ela é expansiva, ela ilumina para todos os ambientes. Tá? Emite 2.650 lux, muito comum encontrar em vários lugares. Vamos dar continuidade aqui. E agora vamos para a nossa equação. Né? Como calcular quantas lâmpadas utilizar em determinado objeto. Isso é importante, senhores, saber a quantidade luminária, porque ou se você vai no achismo, se você olha assim, eu vou colocar só uma lâmpada em um lugar. Talvez na casa de vocês seja assim, talvez seja uma lâmpada no quarto, uma lâmpada na sala, uma lâmpada em todos os cômodos. Mas a gente está falando de um projeto elétrico. É um projeto elétrico que vocês receberam para fazer, estão sendo pagos para isso. Talvez a casa de vocês não tenha sido feito o projeto, talvez sim, talvez não. Mas quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de recepção, de escritórios, ambientes corporativos, como eu estava explicando aqui, ó, vamos supor que vocês vão fazer um projeto elétrico para uma estação de um projeto ou um comércio, e aí é necessário ter esses cálculos porque é algo fundamental, vocês são habilitados para fazer isso. E nessa disciplina de projetos, é fundamental conhecer essa técnica de cálculo de lâmpadas de acordo com a luminosidade do ambiente. A equação é essa, nós precisamos saber o índice do local, que é o K. O índice do local, o que é esse índice do local? O índice local ele faz a relação da dimensão do ambiente e da altura e da ponto de instalação da luminária e da superfície do trabalho. Como assim? A lâmpada,
Eu vou abrir aqui um programa para vocês chamado Google Jamboard. Opa. Como que eu não posso desenhar no caderno, que a imagem está muito ruim, mas a imagem do computador é um pouco melhor, então eu vou desenhar aqui no computador. Ok, perfeito. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a equação e vamos entender ela. Essa equação ela trabalha da seguinte maneira: eu vou trabalhar com um índice do local. O que que é esse índice do local? Imagina um escritório, né? Imagine que isso aqui seja um escritório. Você tem aqui uma mesa, você tem aqui um computador. Imagine que isso aqui seja um computador e esse aqui seja um escritório. Então, você tem aqui as lâmpadas no teto. O índice do local, a gente precisa saber a distância da largura desse objeto e a altura também é importante, até aonde a luminária está sendo inserida. Essa é o H, a altura. Só que a altura é a distância entre a luminária e a superfície de trabalho, tá? Como assim? A superfície de trabalho não é o chão. A superfície de trabalho é a mesa, onde está sendo o computador. E geralmente essa altura aqui ó, é 0,80. E quando você não tem ela, você leva em consideração esse valor. 0,80 metros, que equivale a 80 centímetros. Ela bate mais ou menos aí na sua coxa. Como eu sou alto, acho que vai bater no meu joelho. E aqui, essa altura é a altura que leva em consideração para os cálculos, que é o A aqui, né? O C e o L, vou colocar aqui. Esse é o A da equação. O C e o L, imagina, eu vou tentar desenhar de forma 3D aqui agora. Então, imagine que isso aqui seja a recepção. Então, esse aqui é o C e esse aqui é o L. Agora ficou fácil, né? Eu tenho o A, o C e o L. Tá aqui, ó. C, L e A. Vamos calcular? Tá aqui o A, C e o L. Vamos calcular. Professor, não tá aparecendo aqui não. O que não está aparecendo? Não está aparecendo a tela do meu celular? Ou do computador? É, Deixa eu verificar aqui. E agora está aparecendo? Eu acredito. Os outros estão vendo aí? O computador? Mas me segue. Pra mim tava Maicon José. aparecendo o desenho. Está aparecendo? Tava Tá aparecendo aparecendo? o Pra mim tá desenho. aparecendo normal. achei aqui, eu vou sair e entrar de novo. Então vamos lá. Então vamos pegar um exemplo, né? Olha esse exemplo aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma questão de um concurso de engenharia elétrica, vamos calcular ele, tá? E aqui ele dá um exemplo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse texto e copiar lá. Ok. 04.
Vou tentar colocar o texto aqui, né, para a gente poder calcular. Então, vamos lá. Uma sala comercial possui 6 metros de comprimento, de 5 metros de comprimento e, perdão, 6 metros de comprimento e 5 metros de largura, e 2,9 metros de pé direito. A atividade exercida neste escritório requer uma luminância de 600 lux, um fator de utilização de 0,4, visando atender às exigências de iluminamento com a aplicação do método de lumes para projetos de iluminação utilizando lâmpadas fluorescentes de 40 watts, com um fluxo luminoso de 3.000 lumens. Está faltando um texto ainda aqui. Não, aqui não. Aí aqui continua. A quantidade mínima necessária de luminárias quádruplas com o fator de depreciação será... Então, essas luminárias possuem 4 lâmpadas, né? Eu quero saber quantas lâmpadas eu vou utilizar nesse ambiente. Então, vamos lá. Uma atividade parece ser difícil, mas não é, bem tranquilo. Vamos lá. Selecionar. Como que é o negócio para selecionar aqui? Tem uma ferramenta aqui que eu não lembro qual é que é para selecionar. Mas ok. Vamos lá. O cálculo é HCl-ACl. Vou calcular aqui. O casinho. Opa. Vou fazer a equação bem aqui. O K é igual a Cl, C vezes L, sobre A vezes Cl. Cl novamente, abre parênteses, C mais L. Muito bem. Aqui, a gente sabe que o Cl, vamos diminuir o zoom, a gente sabe que o Cl é, aqui ó, a base e a largura, né? Então, vamos lá. Então, aqui é 5 vezes 6, que é a largura, 5 vezes 6, dividido o pé direito é 2,90. Então, se eu pegar 2,90 do chão até o teto, mas eu tenho que levar em consideração que a altura do ambiente de trabalho, então eu diminuo 2,90 menos 80 centímetros. Então, quanto é que dá 2,80 menos 80 centímetros? Vou colocar aqui, esse A, mais. Ok. Esse Azinho aqui, eu vou até colocar uma observação. Esse aqui é 2,9 metros menos 0,8 metros. Tá? Então, vamos apagar isso aqui. Esse aqui vai dar 2,1 vezes 5 vezes 6. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 30. Quanto é que dá 5 vezes 6? 30, 30 vezes 2,1. 2,1 vezes 30. 30 dividido por 2,1 vezes 30. 63. Então vai ser 30 sobre 63.
30 sobre 63 vai dar 0,47. 0,47. Grave esse número. Tá? Então, todo esse passo que nós acabamos de fazer é o passo número 1. Tá? Essa equação é um pouco longa. Eu vou riscar aqui. Vamos colocar uma nova página. Passo número 2, na sequência que o livro explica, nós temos que determinar o coeficiente e fator de utilização. O que é esse fator de utilização? O fator de utilização, eu tenho que olhar as cores da parede, do teto e do piso. Como assim? Porque a parede, dependendo da cor que você está utilizando, ela pode refletir uma luminância maior, se for clara, e se for escura, ela reflete menos. Então, nós precisamos saber as cores. A regra é, se for claro, branco, né, é 70%, se for claro, é 30%, se for escuro, é 20%. Mas elas variam essas cores. Por exemplo, o teto varia de 0,6 a 0,9, parede de 0,3 a 0,8, superfície de trabalho 0,6 a 0,2 e piso 0,1 a 0,5. Deixa eu ver se ela dá uma tabela aqui. Aqui ela não dá uma tabela para isso, né? Mas vamos levar em consideração que o nosso escritório, aqui ela já dá o coeficiente de utilização do exercício. Se vocês olharem aqui, ó, ela já dá no texto. Deixa eu procurar aqui. Tá bem aqui, fator de depreciação. Aqui, ó, 0,40. Estão vendo o fator de utilização? 0,40. Que é isso aqui, ó. Fator de utilização 0,40. Então, vou escrever aqui, fator aqui, ó, o fator de utilização, fator de utilização. Isso aqui é importante que a gente vai utilizar para outro passo. Esse fator de utilização, é a segunda etapa da equação. Essa aqui é a segunda parte da equação. Nós trazemos o valor que é 0,40. Então, perfeito. A terceira parte da equação, colocar o número 3 aqui, no que o livro explica, nós precisamos encontrar esse valor aqui, ó, encontrado na tabela. Então, eu vou escrever aqui. Fator de utilização. Esse fator de utilização é o fator de utilização da tabela da luminária. Tabela da luminária. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. A luminária, ela tem essa tabela aqui, ó. Cada luminária tem essa tabela. Eu vou pegar aqui uma outra luminária, um outro livro, que é esse livro aqui, ó. Olha só, essa luminária, ela tem uma tabela com esses valores, que é uma lâmpada fluorescente dupla. Essa luminária também é uma fluorescente dupla, de 65 watts. Isso aqui é uma luminária utilizada em galpão, certo? Então, cada luminária tem o seu fator de utilização. E aqui, nós temos já o fator de utilização que é 0,40, que o exercício nos deu. Nós vamos utilizar esse fator de utilização aqui, ó. Esse 0,40, deixa eu dar uma olhadinha de novo na enunciada.
Deixa eu ver aqui. De novidade de exercício no escritório requer uma iluminação de 600 lux, fator de utilização de 0,40. Visando atender às exigências de iluminamento, cuja aplicação com mais lúmenes para o projeto de iluminamento, utilizando lâmpada de fluorescente de 40 watts e com fluxo luminoso de 40 lumens. Aqui ele já facilitou nesse dado, a gente não precisa fazer isso aqui, ó. O exercício, não precisa olhar na tabela, tá? Porque o fator de utilização, esse 40 é o valor que a gente encontra na tabela, tá? Esse 0,40. Mas, vou até apagar aqui, para vocês não se confundirem. Esse valor que a gente encontra na tabela, 0,40. Então, o que a gente faz com essa outra tabela aqui? O que a gente faz com essa tabela? A gente olha o ambiente. Então, vamos levar em consideração como se o nosso escritório fosse... Vamos levar em consideração como se o nosso escritório tivesse o teto claro, claro, a parede clara, parede... Eu acho que... Amor, só um instantinho, senhor. Eu acho que o pessoal da memória está aí. Estou ligando. Estou na minha aula. Estou na frente? Tá. Sim, eu estou na minha aula aqui. Professor?
Professor, não sem áudio. Retornando, senhores, novamente, estou aqui, paramos exatamente aqui na equação do fator de utilização. Ok. Então, eu tinha escrito o seguinte, né? Teto claro, parede claro, tudo claro e piso escuro. Como que a gente trabalha com, se fosse seguindo essas etapas? Piso escuro. Piso. O piso geralmente sempre é escuro. Escuro. Aqui, senhores, vamos pegar aqui o livro. Eu vou olhar aqui nesses dados, ó. O livro de vocês ele já explica passo a passo. 50, 70, né? 50 e eu utilizaria aqui 20, que é o escuro. Seguindo nessa etapa, o fator K é o fator que nós calculamos, que é 0,43. Mas não tem 0,43 aqui nessa tabela. Nós temos 0 e 1, né? Deixa eu permitir aqui o Igor. Então, como que a gente leva em consideração isso? Existe uma equação que não vai dar tempo de explicar agora, mas vamos arredondar para 1. Então, eu sigo nessa linha e utilizo esse valor aqui, ó, 1,03. Esse é o fator de utilização. Mas lembrando que o enunciado já dá, que é 0,40, tá? Perfeito. Vamos passar para a próxima etapa, que vamos finalizar a equação, a quarta etapa, que é fazer o cálculo de luminárias. Seguindo aqui o livro, ó, que é o fator, perdão, que é o fator de manutenção. O fator de manutenção, senhores, vamos ler aqui, fator de manutenção é a consideração da tendência natural que as lâmpadas luminárias possuem acumular sujeiras ao longo da vida útil. As luminárias, elas se sujam e com esse tempo que elas se sujam, elas perdem toda aquela luminância que ela emite. Então, a gente leva em consideração essa luminância. Quanto tempo que a gente limpa uma luminária? Geralmente, nos ambientes industriais e residenciais, é uma vez por ano. Mas aqui ela já dá um modelo, mais ou menos. Se você, por exemplo, sempre limpa as luminárias em casa ou um ambiente industrial comercial, é ambiente muito limpo, que são ambientes que trabalham com alimentos, que tem que ser limpo direto. Mas se for metalúrgica, ambientes mais pesados, que quase nunca limpa, é ambiente sujo, que é 0,5. Agora, se for um ambiente residencial normal, é carga de poluição normal do ambiente, que é 0,67. Eu estou levando em consideração o escritório. O escritório tem que ter uma boa recepção, né? Geralmente existe uma empresa terceirizada que limpa, ou existe uma pessoa contratada que limpa o escritório e essa pessoa limpa as luminárias, passa uma vassoura ali na luminária, às vezes chama um técnico para poder tirar, que sempre nessas empresas tem um técnico
responsável pela elétrica ou por os outros, pela infraestrutura, e aí essa pessoa tira ela liminar. Então, vamos levar isso em consideração que essa recepção seja um ambiente limpo. Na enunciado da questão, ela já dá aqui, ó. Ela já dá o fator cadê? Ela já dá aqui, ó, o fator de depreciação, que é 0,70. Nós utilizamos já o valor denunciado, 0,70. Aqui embaixo. Está escrito. Então, o fator de depreciação. Amor, um favor. Eu vou precisar da, da extensão. A extensão do ar-condicionado, se ela já vai descarregar. O fator de depreciação, como eu já falei, é 0,70. 0,70. O enunciado já dá. Agora vamos para a equação final, que é o número de luminárias. Quinto e última etapa. Essa equação aqui, galera, é uma das equações mais longas do curso de vocês. Talvez vocês estejam aí perdido, pensando, meu Deus, eu entrei agora, o que que o professor está explicando? O que que o seu professor está falando? Não estou entendendo nada. Só um instantinho. Para quem está nesse tópico, está mais perdido que segue em tiroteio, eu estou fazendo esse enunciado aqui, ó. É uma questão de um concurso. Eu quero saber aqui quantas lâmpadas eu vou utilizar nesse ambiente, certo? Utilizando de lumes. Eu tenho um escritório, e esse escritório ele tem uma lâmpada de 40 watts fluorescente, e eu quero saber quantas lâmpadas eu vou utilizar nesse escritório, obedecendo a regra da ABNT, que atinja 600 lumes, certo? Então, voltando. Nós estamos aqui. A quinta e última equação seguindo o livro é isso aqui, ó. Calcular a quantidade de luminárias. Vamos calcular. Fluxo total é igual à luminância média da luz pelos comprimento do ambiente em metros e largura ambiente em metros aqui, dividido pela coeficiente de utilização e fator de manutenção. Ok. Então vamos calcular. Vou pegar aqui essa imagem e colocar lá. O que aconteceu? Parece que o sofá não entra dentro de apartamento, não. Ele é muito grande. Ai, ai. E agora? Eu não sei. Bater na porta do vizinho, tentar fazer outra manobra. Se a vizinha aqui da frente tiver, a gente tem que tentar. Bate na porta dela. Não tem como finalizar a tua aula aí, não? Não. Bate na porta dela. Vai querer tentar. A pessoa se mata, tá? Não, bate na porta dela para ver se ela abre. Mas Continuando, senhores, essa aqui é a equação. Eu fiz o upload da imagem, da equação, para a gente seguir ela aqui, né? Vamos lá.
fluxo total é igual a esse valor aqui, vamos lá, é a luminância média em lux do ambiente, que é 600 lux que é necessário no ambiente, vezes o CL. Você lembra o que que é CL? CL é isso aqui, ó. Vamos lá. CL é a largura e o comprimento. Largura e comprimento da casa. Então, vamos voltar aqui para a nossa equação. Que é 6, eu não lembro agora. Vamos ver aqui, é 6 vezes 5, que é 30. 6 vezes 5, dividido CU aqui, o que que é CU? Vamos ver. Coeficiente de utilização e o fator de manutenção, que é esse 0,70 e o 0,40. 0,40 vezes 0,70. Agora vamos calcular aqui. Fluxo é igual de... Aqui, vamos ver quanto é que dá. 600 vezes 30. 600 vezes 30 é igual a 18 mil. 18 mil, 1, 2, 3, dividido 0,40 vezes 0,70, 0,40 vezes 0,70. Ah, aceito. 40 vezes 0, vai dar 0,28. 0,28. 18 mil por 0,28. 0,28. Vai dar 64 mil. Vou colocar aqui em cima. 64.285. 64.285. Esse não é o resultado final. Isso aqui é dado em lumes, tá? Esse não é o resultado final. Agora vamos passar para o passo 6. Número de luminárias. O passo 6, vamos pegar aqui no livro, é isso aqui, ó. Eu pego o quanto que eu preciso no ambiente e divido pelo número de luminárias, porque eu acabei de descobrir no passo 5 que eu preciso de 64.285 lumes para adquirir 600 lumes. É como se uma lâmpada emitisse tudo isso, só que eu não vou colocar uma lâmpada para emitir tudo isso, eu vou dividir pela luminária. Minha luminária, no início da questão, se vocês observarem, ó, ela emite, tá aqui, ó, 3.000 lumens, né? 3.000 lumens. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui a equação, que é 64.285. 64.285 e divido por... Quanto aqui é mesmo? Por 3.000. Imagina fazer isso aqui numa prova de concurso sem calculadora. A pessoa tem que saber bastante calcular sem calculadora. Eu não sei. 21 luminárias. 21, alguma coisa. Chegamos no resultado final, 21, 22 aproximadamente, que é igual a 22 luminárias. Chegamos no resultado final, essa é a quantidade de luminárias que eu vou utilizar no nosso ambiente. Beleza, senhores? Eu vou gravar um vídeo curto, de como é que se calcula isso. Vou publicar ela no YouTube, ou vou passar um exercício utilizando o projeto elétrico de vocês, para que vocês consigam calcular da casa de vocês. Eu vou encerrar a videoconferência agora, infelizmente não vai dar tempo, agora são 16 horas e 58 minutos. Eu já tenho uma outra videoconferência de uma outra turma.
Gostaria de agradecer a todos que estão participando. Deixa eu ver quem está participando. Gostaria de agradecer ao Igor, a Meiciele, a Ana Helena, ao Aldenino, Hugo, Gabriel e o Maicon. Cadê a Érica? Saiu, Érica? Só vocês mesmos. Gostaria de agradecer a vocês. Próxima aula vai ser sexta-feira. Vou dar continuidade ao que o livro e a apostila explica, que está no grupo já. Grande abraço para vocês. Até sexta-feira. Beleza, professor. Você vai disponibilizar esse vídeo no Google Sala de Aula, né? Saiu já. Ele falou que ia sair e já pulou fora, né? Ele já pulou fora já. Mas eu acho que ele vai colocar lá.